Meu nome é Ono Vulpo, sou médico para quem as pessoas falam sobre coisas que elas não contam para os próprios médicos. E talvez durante essa conversa a gente descubra por que juntos. Bom, eu imagino que tenham várias pessoas aqui que bebam bebida alcoólica, né? A gente está na cidade do Oktoberfest, então eu já sinto o cheiro de cerveja de longe. E aí, por que vocês bebem, gente? A gente tem, segundo dados do OMS, cerca de 209 milhões de pessoas dependentes de álcool. O álcool é responsável por várias doenças, né? Inclusive várias violências e mortes pelo mundo afora. Por que vocês continuam bebendo? Inclusive, aquele papo de tomar uma tacinha de vinho todo dia é uma balela, inclusive. O médico que fala ou isso provavelmente é um cardiologista que adora beber vinho dos pacientes. Então, assim, tudo mentira. É veneno. Cigarro, eu já nem preciso perguntar quem que fuma aqui, porque eu, como ex-fumante, eu consigo olhar e saber quem que eu posso pedir o isqueiro. E aí, gente, o cigarro também faz mal, né? Inclusive, se vocês virem a caixinha, quando vocês viram a caixinha de cigarro, tem lá morte, aborto, impotência, inclusive muita gente fica preocupado com isso. E aí, nessa caixinha de cigarro, mostra tudo de mal que ele faz. Por que a gente segue fumando? Por que 7 milhões de pessoas todo ano morrem por conta do tabagismo? Até metade das pessoas que fazem uso de cigarro vão morrer por conta do tabagismo. Por que vocês continuam aí? Ai, doutor, mas eu não fumo cigarro. Geralmente quem fala assim é porque fuma maconha, né? E aí quem fuma maconha tá fumando ali por vários motivos, né? Muitas vezes até medicinais. Mas ali quando você vai bolar o beck, você tem que colocar a maconha, você coloca o tabaco, coloca a seda, e aí você vai jogar isso tudo pro pulmão. Vai causar também problemas pulmonares. E más notícias, o uso regular de maconha também está associado à dependência psicológica, dependência química, muitas vezes até problemas mentais. Por que a gente segue fumando maconha? Inclusive, várias drogas têm essa dualidade, por exemplo, né? A cocaína antigamente era vendida como algo para dar um brilho, né? Para melhorar a autoestima, para melhorar o bem-estar, para dar energia. Só que aí começou a furar o septo, uma galera começou a ficar dependente, e aí tiveram que proibir. O cigarro é a mesma coisa. O cigarro lá atrás, né, era chique, tinha gente andando de jet ski fumando um cigarro, uma coisa impossível. E aí a gente postava isso nos pôsteres e afins, nos filmes. Só que aí uma dupla de médicos lá em Saint Louis, nos Estados Unidos, descobriu que o maior problema que estava causando, inclusive, vários cânceres de pulmão na população geral dos Estados Unidos era o cigarro. E aí teve que regular, né? Não proibir o cigarro porque já era uma empresa consolidada, né? Já era uma indústria consolidada, então ninguém quis mexer com essa galera. Mesma coisa com o álcool, né? E aí por que a gente segue, né? Proibindo também, porque proibir não adianta muita coisa. Proibiram cocaína, surgiu o crack. Proibiram a maconha, surgiu o prensado. Proibiram o cigarro, e também a galera continua no vape, no cigarro contrabandeado. Inclusive na Inglaterra, não sei se vocês viram, mas na Inglaterra eles proibiram pessoas que nasceram a partir de 2009 de fumar cigarro. Vocês acham realmente que esses jovens não vão fumar? Eu vou pedir para o meu tio comprar, vou pedir para minha irmã comprar esse cigarro, vou usar vape, vou, enfim, usar cigarro contrabandeado. Então vamos para a saúde, né? Então, já que tudo é veneno, eu não posso usar nada, eu vou para a saúde. E aí eu vou fazer crossfit, eu vou fazer, né, academia, eu vou ficar lá o dia todo, eu vou fazer meu devocional às 5 horas da manhã, vou acordar uma hora mais cedo, porque né, tem até livro que fala se a gente acordar uma hora mais cedo, a gente melhora o bem-estar. Vou tomar Mondiaro, porque Mondiaro também tem evidência que diminui a vontade de beber e fumar. Aliás, eu tinha que ir num evento hoje à noite com os amigos, só que eu não vou mais, porque segunda-feira eu tenho nutrólogo e tenho nutricionista. E eu tô com uma gordurinha que eu não tô gostando, vou ficar inchado. É o aniversário do meu melhor amigo, mas tem 5 anos, 3 meses, 4 dias e 2 horas que eu não bebo. Então, assim, se eu for sair com ele, eu vou acabar recaindo, então vou ficar fora, porque eu não posso chegar inchado lá na consulta na segunda-feira. Vocês conhecem o termo ortorexia? Ortorexia é obsessão incessante pela alimentação saudável. Dismorfia corporal e disforia corporal é justamente a preocupação excessiva com o corpo, aquela gordurinha localizada que ninguém nem se preocupa, mas para a gente, né, é um sofrimento mental horroroso. E aí a gente chega em quadros de hipocondria, que é justamente aquela preocupação excessiva com doença, e a gente faz um monte de exame, um monte de diagnóstico, vai em vários médicos. Quando eu faço vários exames, a gente pode cair numa coisa que a gente chama de sobrediagnóstico, que é justamente quando eu faço vários exames, e aí eu descubro um carocinho que não ia dar nada. Esse carocinho nem era para ser achado, mas eu descobri. E agora que eu descobri, eu vou ter que funcionar, vou ter que fazer biópsia, e eu faço a bendita biópsia, fico preocupado esperando o resultado, fico ansioso, vou em um médico, vou em outro, mas não é isso, não é aquilo, e aí quando eu vejo eu estou ansioso e preciso ir no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra, o psiquiatra fala assim, vamos usar remédio. Mas remédio também não é droga? Remédio também não é um problema? Não tem efeito colateral? Eu já estive nesses dois extremos. E eu descobri que eu não estava encontrando felicidade em nenhum deles, nem no veneno e nem na saúde.
A gente não tem direito de ter mais autonomia na saúde, de ter direito de escolher o melhor dos 2 mundos? Eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto de correr uma maratona, eu gosto de me alimentar bem, não tem como eu escolher um lado disso tudo? Redução de danos é uma política, uma prática, e uma filosofia que prega justamente o que o nome diz: minimizar os danos a partir de comportamentos ainda lesivos e danosos e do uso de substâncias psicoativas. No álcool, por exemplo, só de eu diminuir a quantidade de álcool que eu bebo, mesmo que eu não queira parar ou que eu não possa parar de beber, eu já melhoro muito minha saúde cardiovascular, minha saúde hepática e várias questões nesse sentido. Em vários países onde a redução de danos foi utilizada como política pública, os dados melhoraram muito relacionados, por exemplo, à morte por overdoses, ao uso de substâncias, por exemplo, adulteradas. E em Portugal, em 2001, eles descriminalizaram todas as drogas. E aí a gente pensa, pô, vai todo mundo usar tudo o tempo todo agora. Só que aconteceu justamente o contrário. As pessoas começaram a fazer uso de drogas que são menos adulteradas, diminuíram as mortes por tráfico e mortes por overdose. Na França, gente, existem salas que estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que você pode fazer uso de substâncias psicoativas orientado e supervisionado por médicos, psicólogos e psiquiatras. E nessas salas, a gente consegue fazer uma educação dessas pessoas que vão fazer uso de substâncias, e só essa iniciativa sozinha economizou 6,6 milhões de euros dos cofres públicos. Ai, mas doutor, assim, não uso droga, não faço nada disso que você está falando. O que, que tem a ver redução de danos comigo? Né? Todo mundo que transa, né, gente? Ou pelo menos quer transar, eu acho. E aí, né, quando a gente pensa, por exemplo, no HPV, o HPV nem camisinha protege. Muitas vezes a verruga ou a lesão vai estar fora da área de proteção da camisinha. A gente vai parar de transar por conta do HPV? Claro que não. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tomar uma vacina para evitar que isso, né, tenha uma conversão de câncer no futuro. A gente vai se cuidar, vai se observar, vai no médico. Isso tudo é reduzir dano. Tem uma história que eu conto, geralmente para as pessoas entenderem um pouco mais do contexto, que eu uma vez trabalhei no interior de Minas e eu conheci uma senhorinha de 68 anos. Essa senhorinha de 68 anos, ela chegou no consultório de outro médico, não era eu ainda, e ela chegou nesse consultório e descobriu uma diabetes. Aí o médico falou: ó, você vai ter que fazer atividade física pelo menos 150 minutos semanais, vai ter que tomar medicação, vai ter que parar de beber, vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de comer doce, vai ter que mudar a sua vida, a sua alimentação completamente. Chique. Essa paciente voltou 3 meses depois, eu já estava lá, e aí, quando essa paciente voltou, ela estava com os exames péssimos. Nada tinha resolvido, ela esquecia de tomar remédio, ela esquecia de ir no posto, ela esquecia de fazer atividade física, e estava revoltada, porque ela recebeu um diagnóstico e uma mudança de estilo de vida completa e não sabia o que fazer. E aí, a minha primeira pergunta para ela era onde que ela comprava cachaça na cidade, porque eu também queria comprar. E aí, quando eu conversei com ela me contou que o melhor dia da semana dela era o domingo, onde ela saía com o marido dela para pescar, né, e eles pescavam, traziam peixe, fritavam juntos e bebiam uma cachaçinha juntos. Aí eu falei para ele: ó, se você quiser, você pode continuar com a sua cachaça, mas você, de segunda a domingo, né, vai fazer atividade física, vai fazer, né, o uso das medicações corretamente, vai seguir o protocolo certinho. E aí você pode continuar com a sua cachaça todo domingo. Médico maluco, né? Mandando a senhora continuar tomando cachaça. Essa paciente voltou 3 meses depois super bem, os exames melhorados, tudo ótimo, conseguindo se adaptar às medicações e tomando a cachaça dela e o peixe frito no óleo. A gente vai ter, gente, algumas cachaçinhas e algumas, né, alguns usos, algumas drogas especificamente, que a gente não vai poder ter essa mesma relação, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente entender que saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar biopsicossocial. Ou seja, nesses contextos, muitas vezes algo que era veneno pode se tornar até terapêutico. E aí a gente pode ter autonomia sobre a própria saúde e entender o que é bom para mim, o que vale para mim e o que não vale. E ter uma gestão melhor, sem carregar o álcool comigo nas minhas costas durante 5 anos, 3 meses, 2 dias e 2 horas. Né? Teve uma vez um carnaval que eu criei um site, centomesmo.com.br, para quem quiser saber, e aí que você poderia colocar as drogas que você fazia uso, remédios, e o que você ia misturar naquele dia. Né? E aí as pessoas começaram a falar: porra, você está fazendo apologia ao uso de substâncias, você está usando a internet para espalhar essas combinações de uso. Só que, na verdade, eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou explicando para as pessoas os riscos que tem o uso de diversas substâncias misturadas, o que pode acontecer, até para essa pessoa, caso passe mal, consiga orientar o médico, consiga orientar os amigos, consiga conversar. E aí que ela consiga até sobreviver mais tempo para conseguir ter o direito até de parar de fazer uso de qualquer coisa.
Porque assim, gente, carnaval, vamos combinar, né? Ninguém quer ouvir de um médico, ah, não beba, porque você tem que tomar remédio, coisa do tipo. Então vamos ser sinceros, porque aí eu mais me aproximo do que me afasto das pessoas. Tem uma frase que eu falo que é seja monogâmico com o uso de drogas. Porque as pessoas já não são muito monogâmicas no carnaval, mas pelo menos com o uso das coisas, por favor. E as pessoas nem isso escutam, ainda mais falar para não usar, né? E aí a gente tem, né, principalmente como profissional de saúde, e para além do é proibido fumar, e conversar também com quem está ciente e quer continuar. Até porque quem está atrás da mesa do consultório não é santo, e também quer viver e quer viver bem. Obrigado.